coisa, né? Na minha saudação. Glória a Jesus. Mas é que a gente fala aquilo que a gente vive, né? E eu já falei muitas vezes aqui que todas as vezes que eu vou a um culto, eu não consigo voltar igual. Coisa linda. Porque todas as vezes eu sinto a presença do Espírito Santo. Todas as vezes o Senhor fala comigo, ou através de um louvor, ou de um testemunho, ou de uma oração. E todas as vezes que eu me preparo para ir à igreja, a minha oração é uma: é que a minha ida até aquele local, seja qual for, não seja em vão, e que eu não volte da mesma forma que eu vim, e menos ainda pior do que eu vim. Então, se eu venho num estado ótimo, eu tenho que voltar melhor ainda. E a gente sabe que não é sempre que nós vamos à casa de Deus que nós estamos motivados, esperançosos. Às vezes acontece que a gente saía de casa com algumas preocupações. Mas, para todo aquele que crê, como a gente já ouviu aqui em testemunho hoje, Deus, Ele age, Ele faz. E basta a gente ter fé. E mais uma vez eu vou falar sobre fé hoje. Mas não é qualquer fé, é sobre uma fé inabalável. Aquela fé que o pastor Severino orou pelo filho. Aquela fé que você muitas vezes já orou na tua casa, no teu trajeto. Aquela fé que muitas vezes você orou no teu trabalho, na tua escola, na tua família ou pela tua família. E é uma fé que não é qualquer fé. Além de ser inabalável, é uma fé à prova de fogo. Fala aí, fé à prova de fogo. Fé à prova de fogo. É isso, guarda isso aí. Uma fé inabalável e à prova de fogo. Nós vamos ler, e aí você já vai entender por que eu estou falando isso, em Daniel capítulo 3, versículo 17. Vou pedir para um dos pastores que está aqui no altar comigo ler só esse versículo. Daniel 3, 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Glória a Deus. Pode sentar-nos. Aleluia. E aí não precisa falar mais nada, né? Depois de uma leitura dessa, de um versículo desse, para quem está ligado, como eu tenho certeza que todos aqui estão, a gente já entende o que o Senhor tem para nos falar hoje. Esse versículo, né, ele está em um texto que fala sobre alguns jovens. Hoje nós temos alguns jovens na igreja. E esses jovens, eles pertenciam a um grupo de pessoas que a Bíblia chama de povo hebreu. E aqueles hebreus, que todo mundo conhece a história, eles foram, em uma certa parte da história, conquistados. E eles foram levados cativos. Alguns deles, né? Alguns daqueles jovens foram escolhidos a dedo. O rei que os cativou, ele ordenou que escolhessem alguns jovens inteligentes, sábios. Falou assim: ó, quero esses jovens participam de exemplo aos outros judeus. Esses jovens eram da tribo de Judá. O povo hebreu, todos sabem, né? Foram divididos em grupos e por tribos.
E aí esses jovens pertenciam à tribo de Judá. Então, esses jovens foram levados cativos. Um desses jovens chamava-se Daniel. E aí nós temos os 3 amigos de Daniel, que são Ananias, Misael e Azarias. E Daniel, irmãos, a exemplo de José, Deus também concedeu a ele a condição de interpretações. E acontece aqui nesse texto, um pouco antes do capítulo, nós estamos no capítulo 3, mas no capítulo 1 e 2 é que se sucede essa história. Daí no capítulo 2, Daniel, ele também interpreta o sonho do rei. O rei Nabucodonosor teve um sonho e chamou todos aqueles seus magos, aqueles seus mágicos, aqueles seus principais, né? Aqueles chefes de estado, todas aquelas pessoas, né, que a gente pode chamar de, hoje talvez, de feiticeiros, para que interpretasse o sonho dele. E nenhum deles foi capaz de interpretar o sonho. E aí o rei determinou que fossem todos aqueles magos que fossem mortos. Então os soldados vão à captura daquelas pessoas para que matassem eles. E Daniel estava no meio desse povo. E quando os soldados chegam, Daniel fala assim: mas por que o teu rei deu essa ordem? E aí aqueles soldados dizem para Daniel. Aquele soldado é um capitão da guarda, né? É um comandante, ele não é um soldado raso, ele tem uma patente alta. E aí Daniel convence esse cidadão de ir até o rei, porque Daniel tinha fé que conseguiria interpretar o sonho do rei. E aí Daniel chega na presença do rei e pede um prazo para interpretar o sonho do rei. E o rei não queria contar às pessoas qual era o sonho. Ele queria que os intérpretes adivinhassem o sonho dele. Ele não contou, porque os que foram lá antes de Daniel falavam assim: não, rei, conta o sonho que eu vou te interpretar o sonho. Aí o rei: não, vou contar o sonho não, rei. Eu vou contar o sonho. Se você tem a condição de interpretar, você tem que saber o que eu sonhei, me falar o que eu sonhei, e aí me dá a interpretação. Olha a situação. Glória a Deus, aleluia. E Daniel, com aquela fé que tinha, jovem, fiel ao Senhor, ele pediu um prazo. E aí ele chamou os 3 amigos para orar. Ele foi orar sozinho não. Ele chamou os 3 amigos dele: ó, vamos fazer uma campanha aí, vamos fazer uma oração aí, que eu acho que eu sozinho não vou dar conta não, mesmo assim, com toda a minha fé, vamos nos juntar e vamos orar para que no prazo certo eu consiga levar a interpretação para o rei. E aí assim foi feito. Então os amigos dele, de Daniel, que é Ananias, Misael e Azarias, se juntaram, oraram no período. E aí o Senhor mostrou para Daniel qual foi o sonho que o rei tinha tido e o que significava o sonho. E aí Daniel foi lá, e com isso o rei Nabucodonosor, entre aspas, mais ou menos se converteu, né? Falou: caramba, Daniel, esse Deus aí é o Deus mesmo. Esse Deus é o Deus. Daniel e os 3 amigos, irmãos, eles passaram por uma fase experimental durante esse reinado de 3 anos para poder servir ao rei. Não foi assim, ó, pega o povo lá, já vem aqui. Eles ficaram 3 anos se preparando para servir ao rei. Então Daniel, ele também já tinha uma posição de destaque nesse rei. E aí o que acontece? O rei falou assim: olha, você agora vai ser o chefe de todo esse povo aí. Ele colocou Daniel exatamente como o rei, o faraó, fez com José. O Daniel virou um governador ali naquele local. E aí a interpretação do sonho meio que inflou o ego do rei. E aí o rei, no capítulo 3, que é esse capítulo que nós estamos, ele manda fazer uma estátua de ouro. Essa estátua, ela na Bíblia é medida em côvados, né? E cada côvado na Bíblia ele tem mais ou menos 45 centímetros. Então essa estátua, ele falou assim: olha, eu quero uma estátua que seria hoje 27 metros de altura e 2,7, que são 6 pontos, 2,7 metros de largura.
Se a gente calcular que a estátua, para ter aquela altura de 27 metros e 2,70 metros de largura, é quase mais ou menos certo que ela também tivesse 2,70, 50, 70, até 3 de profundidade para ela conseguir se manter em pé, né? Quando a gente faz uma edificação, ela tem que ter uma estrutura de suporte. Então, a Bíblia não fala quanto tinha de largura, mas suponhamos que ela tivesse aí mais ou menos a mesma medida. Se fosse calcular essa estátua de ouro hoje, ela teria um valor de mais ou menos 1 trilhão de reais e mais uns 40 milhões. É muito ouro. Então o rei, para aquela época, né, imagina uma estátua que hoje seria equivalente a esse valor, mais ou menos esse valor, que é um valor aproximado, porque a gente não tem a profundidade. Imagina o quanto ele ostentava. Ele se sentia um rei poderoso. E naquela época ele tinha alguns poderes mesmo. Então, ele faz essa estátua, chama todo mundo lá que faz parte do reino, os chefes, e diz assim: olha, agora quando, toca aí Rafa, quando o teclado tocar, quando o violão tocar, quando o carrão tocar, quando a harpa tocar, a cítara, a flauta, quando vocês ouvirem um instrumento tocando, a trombeta tocando, o trompete tocando, todos vocês vão precisar adorar essa estátua aqui. Vocês vão ter que se ajoelhar, se prostrar e adorar essa estátua. E aí, assim foi feito. Porém, estando lá aprisionados, Daniel, ele recebeu um outro nome diferente lá, né? E aí todo mundo conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são esses 3 jovens que receberam o nome lá na Babilônia. Trocaram o nome deles. Falou: ó, esse povo é judeu, vamos trocar o nome. Eles queriam apagar toda a história deles, mas eles não conseguiam apagar a fé. Eles não conseguiam apagar o Deus dos deuses. Eles não conseguiriam apagar aquele aprendizado que eles desde criança tiveram, e agora jovens, indo para adultos, né? Eles não se esqueceram do Deus dos hebreus, mas até o nome deles foi mudado. E aí, os invejosos, os amiguinhos lá do rei, perceberam que esses 3 jovens não se ajoelharam, não se prostraram, não adoraram. Aí o que eles fizeram, a igreja? O que eles fizeram? Foram fazer o que lá para o rei? Fofoca. Foi lá falar para o rei assim: ó rei, aqueles jovens lá que estão aqui aprisionados, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se ajoelharam, eles não se prostraram. Irmãos, eu tenho alguns títulos aqui, eu vou passar rapidinho por eles. Glória a Deus. O primeiro item é: não se dobre diante do sistema. O pastor hoje estava falando sobre o sistema, né? E aqui nós temos um exemplo de jovens que não se dobraram ao sistema. Aleluia. E aí aquelas pessoas disseram assim: ó rei, aqueles jovens, eles não fizeram caso de ti. Eles não ligaram para o que tu falou, não. Ó. Você falou aí, não aconteceu nada. Aqueles jovens, eles não se dobraram. Eles tinham uma fé, então, irmãos, que era inabalável. Eles se mantiveram naquela posição. Ou seja, como nós podemos aplicar esse exemplo desses meninos aqui, nesse primeiro item? Nós não devemos negociar a nossa fé, seja no trabalho, seja na escola, seja com a família, com os amigos. É uma fé que tem que ser inegociável, independente da situação. Por que independente da situação? Porque a fé verdadeira, ou aquela fé que é verdadeira fé, ela é provada no fogo, né? É a fé que é provada no fogo. Às vezes Deus não vai te tirar daquela situação que você tem que passar, não. Chamada de consequência. Às vezes a gente quer algo de Deus e ora e busca, mas nem sempre Deus nem sempre Ele nos dá aquilo que nós queremos da forma que a gente imagina que deve ser. Então a nossa fé, ela às vezes é provada
no fogo, na fornalha. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles 3 jovens, eles tiveram uma fidelidade sem garantia nenhuma. Eles não tinham garantia de que manter a fé fosse mantê-los vivos. Eles não tinham essa garantia. Eles só tinham aquela fé e a convicção de que eles não se dobrariam diante da estátua. O que o rei faz? O rei fala assim: então chama esses 3 meninos aqui, que eu quero tirar essa história limpa, pastor. E aí eram os 3. E aí o rei fala assim: mas que história é essa aí? Que vocês não se dobraram na estátua? Não, vocês têm a chance. Se vocês lá, vai tocar de novo. Se vocês se dobrarem, aí é coisa boa. Mas se vocês não se dobrarem, aí não tem jeito. Vocês vão ter que fazer parte do decreto. E o decreto qual era? O rei assinou o decreto. Ó, está decretado: quem não se prostrar será lançado no forno com fogo. Será lançado às chamas. E aqueles jovens, eles não se prostraram. Sabe o que eles falaram? Ousadia. Eu sempre falo sobre ousadia. Falaram assim: ó rei, tudo bem, você deu o decreto. Só que o Deus a quem nós servimos, Glória a Deus. Ele tem poder para nos livrar. Se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, ainda assim, nós não vamos nos prostrar. E aí o que acontece? Aleluia. Ele fala assim, ó. Louvado seja Deus. Chama o soldado e fala assim: aquece 7 vezes mais. Bota mais lenha nesse negócio aí, tá muito fraco esse fogo aí. Aquece 7 vezes mais. Então Deus, Ele não livrou aqueles jovens do fogo, mas Ele livrou eles no fogo. Porque Glória a Deus. as trombetas, os instrumentos tocaram. Toca aí, Rafa, de novo, então, mais forte. Tá lá tocando os instrumentos. E aí, eles tinham que se prostrar. E com certeza estava cheio de espia, né? Observando. Vamos ficar aqui só vendo se vai, o que vai acontecer. Eu acho que alguns até esqueceram de se prostrar também, só para ficar olhando a vida do outro. E o que aconteceu? Os jovens não se curvaram. A ira do inimigo, né? Era um sinal, né, de ameaça. Porque o rei, quando manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, ele estava extremamente irritado com os jovens. Mas os jovens ainda assim se mantiveram com a convicção, na certeza de que, ainda que Deus não os quisesse livrar, eles estavam fazendo a coisa certa. Estavam dispostos a morrer. E aí chama os soldados dos mais fortes. O rei fala assim: ó, escolhe aquele ali, vem você também. Aqueles fortes mesmo, aqueles que trabalham junto com o pastor Jutiel, os bem fortão. Aí chama esses aí. Fala assim: ó, aquece o forno e joga os 3 lá dentro, amarrados. E aí esses jovens amarrados vão ser jogados na fornalha de fogo ardente, como a gente costuma dizer. Não sei se tem fogo que não arde, né? Jesus é poderoso. E aqueles soldados jogaram os 3 jovens amarrados naquela fornalha. E o que aconteceu com os soldados? Os soldados foram consumidos pelo calor. O calor era tão forte que consumiu aqueles soldados que jogaram eles. E aí o rei, que não é bobo nem nada, não chegou muito perto, né? Ficou de longe olhando, né? Junto com aquela comissão dele. E aí o que o rei fala? Pastor Abel. Ele olha para os amigos assim, que está junto com ele, e fala assim: não entendendo isso aí? Não foram 3 homens que nós lançamos amarrados? E todo mundo fala: ei, nós lançamos, foram 3 lá. Mas
94. E eles estão andando. Eles não estão amarrados mais. Eles estão livres, andando. E aí o que o rei faz? O rei, ele vai até mais perto, numa região, numa localização onde ele se sente seguro, para não acontecer com ele que aconteceu com os soldados que jogaram os jovens lá, e chama Sadraque, Mesaque e Abednego. Vem aqui. E aí eles vêm intactos, ilesos. A Bíblia diz que só as suas ataduras, suas cordas que o seguravam foram queimadas, porque eles estavam soltos. Mas as suas roupas não foram queimadas. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo foi chamuscado. Glória a Jesus. E a Bíblia também diz Aleluia. que eles sequer tinham cheiro de fumaça. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Eles saíram do fogo, passaram pelo fogo, porque o Senhor não os livrou do fogo, mas os livrou no fogo. Esteve presente com eles e eles não tinham cheiro de fumaça. Glória a Deus. Eles não tinham resíduo nenhum da prova que eles passaram. Aleluia. Se fumaça ou queimadura fosse prova para que acreditassem que eles foram jogados, eles não teriam essa prova, porque eles saíram totalmente ilesos. E aí depois dessa prova, aí vem uma promoção, né? Porque aí o rei faz a mesma coisa que fez com Daniel. Ele fala assim, ó, o Deus de vocês realmente é o Deus de vocês. É o Deus dos deuses. E ninguém nessa província aqui vai poder falar mal de vocês ou do Deus de vocês. E faz um outro decreto. Se alguém falar de vocês aí, se alguém fizer alguma coisa contra vocês, esse alguém será consumido também. Nós vamos derrubar a casa dele, a família dele vai acabar. Então, além deles terem tido a fé inabalável, a prova de fogo, eles também ainda foram promovidos lá no reino onde eles serviram, porque eles estavam lá para servir, né, o palácio. Fala comigo assim, ó, a fé verdadeira é provada no fogo. A fé verdadeira é provada no fogo. É isso. Mas não se consome pelo fogo. Glória a Deus, consome pelo fogo. A fé verdadeira é provada no fogo, mas não se consome pelo fogo. Glória a Deus. Não importa então a situação, não importa a dificuldade. Se Deus quiser, né, Rafa? Toca aí, Rafa, pra gente ir aí. Aleluia. Glória a Jesus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Ele é Deus. Eu agora. Glória a Deus. Você que está passando uma prova, assim como o pastor Jantiel, que já recebeu oração dele aqui, você que quiser receber a oração dos pastores, você que sente no seu coração que o Senhor é o único que pode resolver essa situação, seja lá qual for a fornalha que esteja te incomodando, que você esteja passando, seja qual for a dificuldade. Glória a Deus. Se você se mantiver firme, convicto, manter os princípios e a fé, Glória a Deus. Deus hoje Ele vai fazer com que você
que você passe pelo fogo, você não vai se queimar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.